De um dia da última semana de fevereiro de 1848, de uma pequena tipografia no centro de Londres, na rua Liverpool 46, terminou-se a impressão de 3.000 exemplares de um panfleto, cujo título era Manifesto do Partido Comunista, sem indicação de autores. Abrindo-se a primeira página, descobria-se que era um manifesto político da Liga dos Comunistas, que se apresentava ao público como um partido. Coincidentemente, no momento em que esses 3.000 exemplares começavam a ser empacotados, explodia entre os trabalhadores de Paris a Revolução de 48. O futuro daquela Europa em chamas não seria o mesmo depois daquele panfleto que, para muitos, mudou a história da humanidade. Por que existe algo ao invés do nada? Parece evidente que coisas existam. Mas se tudo que existe um dia não existiu e um dia deixará de existir, como explicar que algo tenha surgido em primeiro lugar? Não foram poucos os filósofos que tentaram responder a essa pergunta. Por muito tempo, a resposta vencedora foi aquela que se apoiou na existência de um Criador. Se tudo o que enxergamos no mundo tem uma origem, não é possível que isso tenha surgido a partir do nada. Assim, é preciso que exista uma causa primeira, aquela que não foi causada por nada, mas que é a fonte de todas as causas, um Criador. Mas essa resposta leva a outro problema. Se toda a realidade é obra de um Criador, este precisa ser infinitamente perfeito, pois dele veio tudo aquilo que existe ou existiu. Mas se o Criador é perfeito, por que a sua criação é imperfeita? Dito de outra maneira, por que existe o mal? O
problema do mal é tão antigo quanto a própria filosofia e atormentou gerações de filósofos e não filósofos. De maneira geral, duas respostas são as mais aceitas. A primeira defende que o mal é a ausência do bem, assim como o frio é a ausência do calor. Resposta incorporada pela filosofia cristã. Huge earthquake just off the coast of Haiti, the poorest country in the Western Hemisphere. A segunda resposta, por sua vez, afirma que o bem pressupõe o mal. O bem precisa do mal para se realizar. O mal precisa existir para que todas as possibilidades do bem possam acontecer. Como em uma revolução, onde os revoltosos se insurgem contra o status quo para transformar o mundo em um lugar melhor. Assim, o bem se realiza através do mal e através da história. Antes do Manifesto Comunista, todas as revoluções eram burguesas, por assim dizer. Podemos começar com a Guerra Civil Inglesa, que ocasionou o primeiro regicídio. O rei Carlos I foi executado por revolucionários ingleses. Podemos dizer que a primeira grande revolução burguesa foi, de fato, a Revolução Inglesa de 1640. E o que essa revolução fez, e o que as revoluções burguesas farão mais tarde, foi acabar com o reino da aristocracia feudal. Ela eliminaria o antigo domínio de uma nobreza com terras sobre um servo, criando um campesinato livre. E em 1688 houve o que se chamou Revolução Gloriosa, que foi na verdade bastante pacífica, e a consequência basicamente foi que depois disso os reis britânicos passaram a possuir quase nenhum poder. Depois houve a Guerra da Independência dos Estados Unidos, que às vezes é chamada de Revolução Americana. E essa, é claro, foi a primeira revolução anticolonial, feita por colonos britânicos principalmente, antes da formação dos Estados Unidos contra a metrópole. Depois veio a terceira e provavelmente mais famosa revolução, a francesa, que começou em 1789 e passou por uma grande variedade de acontecimentos, incluindo a tomada do poder pelo exército, depois Napoleão e o estabelecimento do Império Napoleônico e etc. Historiadores, hoje, quando falam da Revolução Francesa como uma revolução burguesa, entendem que ela não foi necessariamente feita pela chamada burguesia, por comerciantes, capitalistas ou industrialistas. Ela foi feita por intelectuais e plebeus de diversos tipos, sans-culottes e outros. Até aristocratas fizeram parte. A classe burguesa pode não ter feito a Revolução Burguesa, mas o que a Revolução Burguesa alcançou foi o estabelecimento de novos princípios, como o de livre iniciativa, de propriedade privada dos meios de produção, de direitos iguais para empreendedores desenvolverem e aumentarem seu patrimônio, etc. Princípios que, ao se libertar das restrições feudais das guildas e todas as leis que restringiam o comércio ou o empreendedorismo, seriam estabelecidos nesta Revolução Burguesa, permitindo o maior desenvolvimento do capitalismo. E então veio a Revolução Industrial. A chamada ciência. Então tínhamos conquistas científicas, como o motor a vapor, tínhamos relógios perfeitos, tínhamos o aperfeiçoamento da mineração de carvão, tínhamos usinas de produção de ferro, tínhamos o motor a combustão, muitas invenções. E o que aconteceu como resultado disso? Algumas pessoas disseram, nós temos que confiar na ciência, porque pensaram, veja quantos milagres a ciência pode realizar, especialmente no começo do século XIX. As mudanças que vieram com o mundo capitalista afetaram os trabalhadores das fábricas como nenhum outro. A primeira metade do século XIX é cheia de revoltas proletárias, lideradas por diversos grupos do movimento operário para protestar contra suas péssimas condições de trabalho. Nestes grupos,
havia os que se denominavam reformistas, pois defendiam que o capitalismo deveria ser reformado para que se tornasse mais justo com os trabalhadores. E do outro lado, estavam os que se denominavam comunistas, aqueles que pretendiam corrigir os males do capitalismo através de uma radical transformação social e econômica. As condições da classe trabalhadora eram simplesmente miseráveis, terríveis, apavorantes. É um capitalismo impiedoso, de tal nível que, em certo ponto, o Tory mais famoso, ou conservador britânico, Benjamin Disraeli, que viria a ser o político favorito da Rainha Vitória, o primeiro-ministro judeu da Inglaterra, escreveu uma carta para a Rainha Vitória. Eu não me lembro exatamente, mas ele disse que se alguma coisa não fosse feita em termos de reformas sociais, as condições eram tão terríveis que então não seria possível evitar uma revolução. As condições, no geral, estavam se movendo em direção a mais e mais ativismo da classe trabalhadora. À medida que a indústria se desenvolvia, surgiam trabalhadores industriais. Saímos de coisas como rebeliões ou oposição ao confisco de pão, enfim, e começaram a ocorrer greves desses trabalhadores industriais. Então houve uma mudança de certos tipos de resistência, como a quebra de máquinas ou coisa assim, para algo mais organizado pelo proletariado industrial, que foram as greves. Então, esse movimento dos trabalhadores, no meio e no fim do século XIX, já estava se organizando em sindicatos, em partidos social-democratas, trabalhistas, em formas mais organizadas. E a lei já estava legalizando em parte, não totalmente, sua capacidade de formar sindicatos e fazer greves para aumentar seus salários, diminuir jornadas e assim por diante. Na França, em 1839, operários vindos da Alemanha fundaram uma associação secreta chamada Liga dos Proscritos, que depois deu origem à Liga dos Justos. A Liga garantia a autoproteção de seus membros e participava de conspirações para derrubar governos e estados. Havia inúmeros movimentos radicais na Europa, lutando contra